Avançar para águas profundas naquilo que é a espiritualidade sempre nos dá este toque. Santa Teresa vai fazendo isso. Já passamos pela primeira morada, que fala sobre aquilo que é o caminho de autoconhecimento. Lembra daquilo que é entrar pela porta do castelo através da oração, e a oração de reflexão. Uma oração que leva você ao autoconhecimento. Segundo, nós estamos na segunda morada, quando nós podemos nos determinar a um caminho. E aí é muito importante também ter um itinerário, saber aquilo que Deus está te pedindo, aquilo que Deus está te comunicando. Como comunidade, por exemplo, temos um caminho já pedido para nós, por exemplo, a adoração diária, a meditação pelo menos 30 minutos diário. Começamos também todo um caminho com vigília, mensal, jejum 2 vezes por semana, nas quartas e nas sextas, o texto da misericórdia, o Santo Rosário. Percebe que há todo um caminho. E aí precisa a alma se determinar neste caminho que vai percorrendo. E uma das coisas chaves é a vida relacional com Deus e também a meditação. E aqui eu falo de meditação que podemos trabalhar com o método, por exemplo, de Santo Inácio ou de São Sulpício, que são métodos bonitos, e existem vários outros métodos, a Lectio Divina, que pode também levar a gente a este aprofundamento, este relacionar com Deus. Mas uma das características é a alma que persevera. Bom, lógico, aqui nós estamos trazendo apenas uma síntese. Se você não lembra, trabalhe aí, tem outros vídeos que você pode novamente olhar e pode se aprofundar, lembrar também daquilo que é este caminho que Santa Teresa vai nos mostrando, revelando para cada um de nós como um caminho da alma. Bom, por isso quero trabalhar com vocês o texto também que aparece para as terceiras moradas. Ela vai dizer assim: feliz o homem que teme o Senhor. Vai falar do temor a Deus. Quero lembrar vocês aqui que esta palavra temor a Deus não é simplesmente o fato de ter medo, de um amor que é um amor que reage diante do medo. Não, estamos falando do temor, que é o medo de não responder à vontade de Deus. Ou seja, o medo de ferir aquilo que Deus tem nos chamado. A alma deve trazer nessa interioridade este medo, essa revelância. E por isso ela fala, não deve voltar atrás. Lembra das segundas moradas? Precisa da determinação da alma. Só que uma das consequências que não consegue entrar na terceira morada é essa coisa da falta de determinação. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa, depois para, faz um dia meditação profunda, nos outros dias é relaxada, aquela que faz o jejum, mas faz mais ou menos. Muitas vezes a alma tíbia caminha por aqui. Ela faz as coisas, aparentemente está cumprindo aquilo que deveria ser realizado, mas faz tudo com superficialidade. Se for olhar a qualidade da meditação, qualidade da adoração, qualidade do Santo Texto, é tudo de uma forma muito superficial, porque a alma começa a viver esta inconstância de desejo quando ela não, como um tíbia, quando ela permanece naquele estado lá, onde que não vai a lugar nenhum, só permanece, tem medo de voltar atrás muitas vezes pelo orgulho, não dá passos espirituais e nem deseja. Por outro lado, tem aquelas que desejam, dá aquele pico, naquela semana faz muitas coisas, depois vai se perdendo. Ela fala que tudo isso, o que vai acontecer? Vai causar aquilo que é a falta de confiança, porque vai ter medo, vai ter dificuldade, porque ela sempre recua, vai sempre recomeçar. Então, como é importante a alma estabelecer justamente esta determinação. Bom, enfim, por isso essa determinação certifica a entrada nas terceiras moradas. Bom, quais são as características desta alma que está na terceira morada? Vamos lá, vamos aí contar. Elas guardam até dos pecados veniais, sabe aquela preguiça, Sabe aquelas pequenas mentirinhas, aquele seu não se determinar porque justamente entrou ali o comodismo. Pois é, essas almas não deixam que os pecados veniais entrem na vida delas. E por isso fogem, ou seja, aqueles pecados mais leves não fazem parte, porque elas sabem que esses pecados mais leves
podem realmente romper o caminho espiritual delas. Por isso elas são realmente determinadas na luta contra o pecado. Elas preferem realmente, vamos dizer assim, morrer do que pecar. Então tem essas expressões, esta profundidade que vai se estabelecendo. Depois temos como segundo passo, elas gostam de fazer penitência. Ou seja, ela começa a ter prazer em oferecer algo a Deus, em mostrar o seu amor, em procurar pela salvação das almas. Então são almas que trabalham muito a penitência. Não são as penitências, por exemplo, na nossa comunidade, que se apresentam. Não, são voluntariamente, vai aquela alma procurando, porque ela quer se aproximar, sabe o valor da penitência e tem gosto por essas coisas. E aí você vai percebendo, entende? Olha o caminho. Então, ela sai dos pecados veniais, ela tem amor pela penitência e de ter suas horas de recolhimento. Ela gosta de se recolher. Sabe aquelas oportunidades que tem para estar sozinho? Para essa alma não é problema ficar sozinho. Por quê? Porque a solidão é o lugar do encontro com Deus. Ela gosta de se encontrar com Deus, então ela procura os momentos. Nos mosteiros é muito comum que nós chamamos ali do tempo da cela, né? Aquele momento onde o monge se recolhe, né? Ou a freira se recolhe dentro do seu quarto para orar, para estar com o Senhor, para estar a sós com Ele. Por isso você vai percebendo esse desejo de recolhimento. Ela não é uma alma tagarela, é uma alma que fica falando muito. Começou a achar um tempo vago, já quer se arrumar uma tarefa, já procura algo para fazer ou com alguém com que falar, tem temor. Não, ela pelo contrário, ela espera esses momentos de solidão para estar com Deus. Isso é o terceiro ponto. Quarto ponto, gastam bem o tempo. Aqui ela está falando justamente também para religiosos, né? Não é, no caso, perder o tempo simplesmente com videogame, com um monte de filme, ou ir com lugares onde não tem a presença de Deus. Não, nem chega a esse ponto. É o perder tempo, de gastar o seu tempo com coisas que não estão ali naquele itinerário da vontade de Deus. Então, por exemplo, Madre Teresa, ela perdeu muito tempo dela nas conversas de locutório. Ou seja, ela conversava com as pessoas, falava até de Deus, mas não falava com Deus. E aí Deus foi colocando para ela que aquilo ela estava perdendo muitas vezes o tempo, a vida espiritual, pelos diálogos que ela estabelecia. E não tinha nada de errado nos diálogos que ela fazia, mas ela estava perdendo o tempo que ela deveria empregar em outras coisas que Deus chamava ela. E esse aqui é um diferencial importante, não perder o tempo. E aí nós passamos para outro. Exercitam-se em obras de caridade para com o próximo, porque o amor é concreto. E aqui nós temos todos os santos que vão ter esta clareza. Porque a alma que busca virtude se isola dos outros, que é o seu recolhimento, não perde tempo de rezar, mas não se relaciona, não quer amizade, tem insensibilidade ao outro, não. Se não ama o outro, não há realmente um caminho ali de santidade. A não ser, lógico, a pessoa é um eremita, vai morar sozinho, mas isso são casos tão particulares que precisa até de uma autorização especial da igreja para se tornar eremita. Por quê? Porque é a expressão ao amor ao próximo de forma concreta, que mostra também um caminho de santidade. Uma das coisas para você falar que uma pessoa é santa é você ver virtudes heróicas. Como essas virtudes heróicas são comprovadas? No relacionamento com o outro, no amor ao próximo, entende? Então, essas almas têm isso claro, as pessoas conseguem perceber as virtudes naquela pessoa, no contato, no relacionamento com o amor com o próximo, a prioridade do outro em vez das suas prioridades, começa aquela alma a caminhar nessa santidade. O outro passo é assim, são corretíssimas em seu falar e vestir. Elas são corretíssimas. Você não vai ver vestindo de qualquer jeito. Hoje nós temos essa
essa tendência, né, da modéstia, é justamente isso. A pessoa ela começa a se vestir adequadamente, ela não quer que o outro, né, perca o caminho de santidade porque ela está mostrando o corpo, porque ela está sendo sensual. Não, ela quer dar ao outro o que há de mais profundo e que é interior, e não simplesmente o seu corpo. Então ela tem um cuidado para se vestir, para mostrar esta doçura, esta presença de Deus. E não é relaxado não, isso também é outra, não é né, do outro extremo não, é o cuidado para se vestir, a harmonia. E ali também ela fala da dimensão do se expressar. Palavras aqui de baixo escalão, vamos dizer assim, palavrões, nem se fale, mas diria todo o cuidado, toda a gentileza com falar. Quando se fala, não quer que o outro se sinta, de certa forma, pressionado com as suas palavras, diminuído. Então, todo jeito, todo cuidado para falar com caridade, para exercer a caridade. E ainda fala assim, que essa pessoa ela é corretíssima também quando tem responsabilidade no governo da casa. Então, se ela está responsável da casa, de um mosteiro, de um convento, ou da sua própria casa, para uma mãe de família, ou no seu trabalho, ela é corretíssima em tudo. Não tem essa historinha de você lá no trabalho fazer as coisas, vamos dizer assim, com jeitinho brasileiro. Não tem isso para essa alma. Ela sabe o que é correto e ela faz as coisas corretas em todos os lugares. E às vezes até arruma um pouco de confusão, né? Eu conheço algumas pessoas. Por quê? Porque ela é tão correta que os outros sabem que ali não tem vez. Ela é tão correta que realmente ela tem um peso aonde ela passa, no sentido de que as pessoas sabem que precisam ser corretas no que fazem juntamente com aquela pessoa, porque ali não tem um jeitinho para resolver as coisas, mas tem as coisas conforme devem ser, com toda a sinceridade. Então perceba que esta alma tem um monte de qualidades. Já pensou, nós alcançamos todas essas qualidades? Este é o caminho de santidade. Esta alma está desenvolvendo. E aí Santa Teresa fala assim, bom, e agora? Se ela tem todas essas qualidades, por que não colocá-la já lá na sétima morada? Por que ela não alcançar o mais alto patamar? Santa Teresa vai dizer, sim, essa alma, se ela continua, creia que Deus não deixará de atender os seus desejos e a levará até a última etapa, até a última morada, até a sétima. Mas ela vai dizer o seguinte, que todas essas virtudes, todas essas qualidades devem ser comprovadas, devem se tornar concretas. E ali ela apresenta uma palavra que se torna centro para esta morada. É a palavra, né, que está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 22, que é daquele jovem rico. Ou seja, Senhor, eu faço tudo isso, né, porque o Senhor começa a falar o que ele deve fazer. É como se dissesse esse salmo, eu já faço tudo. Mas uma coisa, ele vai dizer, te falta. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e depois vem me segue. O que o Senhor fez aqui com esse jovem rico? Ele foi lá e pegou aonde ele estava apegado. Pegou o lugar aonde realmente foi tirado dele a sua riqueza. E é justamente isso. Bom, mas o que é a riqueza para esta alma tão despojada, uma pessoa que ama tanto, que faz tanta caridade, que se relaciona, que tem tantas virtudes? O que é a riqueza para essa pessoa? Ela está despojada. A riqueza para esta pessoa é justamente o Senhor. É o Deus, é o seu relacionamento com Deus. O que faz Deus então? Pede a ela todas as consolações. Deus pede a esta alma que ela possa doar a Ele, no sentido de que ela continuará sendo chamada a fazer todas essas coisas, mas agora sem sentir a presença dEle. Ou seja, ela doa aquilo que é o bem maior para ela. Doa a percepção que ela tem de Deus.
Deus não se apresenta mais a ela, ela entra naquilo que nós chamamos de deserto, ou na linguagem de São João da Cruz, na noite. Isso é muito forte, afinal de contas, a alma entra nesta noite e ali ela é convidada a permanecer com os seus propósitos. Santa Teresa vai fazer uma diferenciação. Isso aqui não é aquelas coisas que alguém fala de deserto, de aridez, que na verdade estão mais envolvidas com o pecado, entende? Porque aquela pessoa, Deus me abandonou, Deus não aparece mais para mim, Deus não se revela, começa a se vitimizar e vai falar assim, nossa, eu não aguento mais rezar, posso diminuir um pouquinho a minha oração, posso fazer menos, rezar o rosário e começa a rezar o texto, porque aquela alma, ela começa a fazer menos. E provavelmente a aridez que ela sente não é que Deus simplesmente quis retirar-se da vida dela, não, é por causa do pecado, do comodismo, da preguiça, daquilo que ela está buscando na vida espiritual, de facilidades, em vez de buscar a Deus. Não, a alma que encontra essa aridez, ela não tem esse, não é este o caminho dela. E nem é um problema psíquico, de depressão. Não, é realmente uma alma que está caminhando bem, está indo de bom a melhor, mas Deus percebe que agora é necessário que ela possa crescer ainda mais. E como ela faz isso? Quando Deus fazendo isso, o que Ele quer desta alma, vai dizer Santa Teresa? Ele quer que esta alma possa buscar a humildade. Porque ela tem que entender que ela não merece nada. E que realmente a ausência de Deus nada mais é do que uma justiça de Deus. Isso é incrível. Santa Teresinha, você vai ver isso em Santa Teresinha, porque quando Deus se retirava dela, ela achava que na verdade Deus estava sendo justo. Porque ela era pecadora, porque ela fazia as coisas erradas, porque ela não amava Deus direito. Assim você vai ouvir Santa Gema dizer, esses santos eles não sentiam que Deus estava fazendo algo errado com eles. Pelo contrário, Deus estava sendo corretíssimo com eles. Corretíssimo porque eles eram merecedores daquilo. Eles não eram merecedores de consolação. E aí há uma coisa que é o quê? A alma começa a ir para o caminho da humildade. Ela não se acha merecedora de avançar para a próxima morada. E por não achar merecedora de avançar a próxima morada, Deus dá a ela a próxima morada. Mas as almas que buscam a próxima morada e se acham merecedoras da próxima morada não entram nela. São João da Cruz. Se queres ter tudo, não queiras ter nada. Se queres avançar para a quarta morada, não queira avançar. Porque não se acha merecedora dela. Porque para quartas moradas, o que acontece? Não é mais um esforço simplesmente da alma, porque você vê aqui que essa alma já está fazendo todas as coisas. Agora passa a ser graça de Deus. Na imagem de Santa Teresinha, é aquela alma que agora tenta subir, tenta passar para a próxima morada, faz todos os esforços, mas não tem força, vê-se pequenina, é alguém que merece realmente ficar por aqui. Mas ela quer chegar porque o desejo continua. E o que faz? Deus desce as escadas, pega ela no colo e eleva ela às moradas mais altas. Por quê? Porque a alma começa a perceber que não é ela. A humildade passa a ser ponto principal para esta alma. Enquanto soberbos, Deus vai resistir e vai paralisar. Santa Teresa fala assim, se eu pudesse dar um conselho, daria anota aí, ao conselho de Santa Teresa. Guarda este meu aviso, ela vai dizer, que esta alma se considere um servo inútil. Olha só que força. Pois é, quando essa alma se considera um servo inútil, aí começa todo este caminho que dá a esta alma toda a graça de poder percorrer ainda mais essas fontes de graça e essas fontes da presença de Deus, porque a alma se considera com que tudo aquilo que ela faz nada mais é do que o dever dela, e que ela não fez por enquanto nada que mereça algo.
mas fez simplesmente o trabalho porque ela considera servo do Deus, servo daquele dom, daquele Altíssimo que apresenta para ela. Então ela vai fazendo isso, vai dizendo assim, não pense a alma que ela, por ter feito grandes coisas, é como se amortizasse as dívidas que ela tem. Não, 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 não. A dívida que nós temos com Deus é impagável. Não se paga, não tem como você pagar, por isso não tem nada que você faça que possa tirar a sua dívida. Tendo essa consciência, você vai perceber a sua inutilidade e o grande dom do amor de Deus que vai fazendo a gente alcançar novas moradas. Por isso, a proposta é humildade. E por fim, quero terminar esse vídeo com um ponto que ela coloca. Quando Deus te coloca nesse deserto e você se inquieta, significa que você entrou no caminho do demônio. Mas quando você encontra a paz em meio a toda a secura, você está encontrando uma paz que procede de Deus, porque procede da alma humilde. Olha que forte! Então acaba tudo isso sendo um termômetro e a alma já não deseja consolação, mas deseja privar-se por amor a Deus. E aí ela vai dizendo assim, mas nós, como somos mais amigos dos prazeres do que as cruzes, muitas vezes passamos a sofrer diante desses acontecimentos. Por isso, tome esses pontos. Vamos continuar falando das terceiras moradas ainda no próximo vídeo, mas perceba tudo isso. O caminho que caracteriza esta morada, os pontos, depois o chamado a despojar-se através da retirada da sensibilidade da presença de Deus, crescimento na humildade com uma resposta a Deus de gratidão como um servo inútil. Pontos que vão fazer você avançar e vai, quem sabe, ali atrair o coração de Deus que começa a te carregar, porque esse é o nosso desejo. Agora não é mais só ir com as nossas forças, mas ser carregada por Deus. Que Deus nos ajude e que Ele possa nos carregar em cada um desses passos. Vamos juntos? Te espero para um próximo vídeo. Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.